3 minutos com Armando Mercadante. – 13 de maio de 1888, Lei Imperial 3.353, chamada Lei Áurea, assinada pela Princesa Regente Dona Isabel, juntamente com o ministro Rodrigo Augusto da Silva. Após 131 anos, será que é uma data para ser comemorada? Sim, indubitável. Essa data ela marcou o fim de todo o movimento que já era longo, movimento político, social e plataforma até econômico do Brasil, e que marcou a nossa história e marcou foi uma etapa final. Ela não foi complementada, no sentido de que não deram margem à inclusão dos libertos da sociedade de uma forma plena. Mas, indubitavelmente, foi um momento marcante da nossa história que, atualmente, por questões nossas, modernas, não está sendo mais valorizado como já foi. Mas é uma data significativa da nossa história e que eu acho que mereceria ser resgatada. E quais os interesses por detrás da assinatura? Olha, a Lei Áurea, né, quando ela existiu, a Lei 3.353, ela substitui a primeira Lei Áurea, que foi a Lei do Ventre Livre, né, já foi chamada de Lei Áurea no seu tempo. Esse áurea da segunda lei definitiva se dá em grande medida pela pena com a qual a regente assinou a lei, né, que era de ouro, brilhantes, etc., feita por subscrição popular. Aliás, houve não só uma, como 3 penas para ela assinar a Lei Áurea. 3 penas de ouro, etc. Ela usou uma. A primeira foi assinada por ela também. A primeira foi a Lei do Ventre Livre, lá em 1870, quando ela foi regente pela primeira vez no Império. Uma arregimentação do então primeiro-ministro, que era o Visconde do Rio Branco. Então, a Lei Áurea tinha vários interesses, como você está lembrando, por trás. Havia interesses econômicos dos cafeicultores, dos grandes latifundiários, de tentar garantir, por exemplo, no bojo daquele movimento, daquele processo legislativo, alguma segurança, alguma indenização pela sua, entre aspas, propriedade perdida. Eles, na verdade, desaguaram em nada, eles não tiveram êxito nessa luta deles, mas havia, sobretudo, os interesses sociais do movimento abolicionista, que era um guarda-chuva de movimentos, na verdade, ideias, ideais, todos convergindo, embora internamente heterogêneos, né, de figuras heterogêneas. Era um movimento de pessoas negras, pessoas brancas, pessoas mulatas, como se dizia na época, mas que convergia somente na ideia de que a abolição era a redenção do Brasil. Esse era o léxico deles, né, o léxico abolicionista. Existiu isso, todo um dicionário próprio dos abolicionistas, onde eles diziam que a lei ia significar a redenção, ela ia remir o passado escravista, escravocrata do Brasil, ia transformar o Brasil numa nova nação. Tanto que a Lei Áurea, de 1888, é chamada por todos eles de nossa segunda independência. É a segunda independência do Brasil. De maneira que hoje em dia, negar tudo isso e dizer que o 13 de maio não tem valor nenhum, é massacrar a história dos movimentos abolicionistas brasileiros. E de todos os seus heróis. Todos eles. Vários. Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, negro, André Rebouças, negro, né? Luiz Gama, negro. E hoje, quer dizer, você pensa que o movimento abolicionista era uma coisa de gente branca. Imagina, os maiores líderes do movimento abolicionista eram negros. Nabuco ficou com muita fama porque ele tinha muita verve, né? Falava muito bem, escrevia muito bem. E era político profissional. Filho de família de políticos. E ele assumiu a liderança. Exatamente. E a participação da princesa Dona Isabel, ela realmente foi abolicionista? Foi, mas não de um modo... Ela não podia se expor publicamente como herdeira do trono, futura imperatriz. Ela não podia fazer mais do que ela fez, mas ela fez muita coisa. E a maior parte das coisas que ela fez foi, de fato, como a gente diria hoje, em linguagem coloquial, e talvez meio chula, por debaixo dos panos. Ela não fazia tecia um plano de fuga dos escravizados da fazenda tal, mas em compensação ela acolhia escravizados que fugiam. E de fato ela fazia parte de um movimento abolicionista muito maior, que pegava essas pessoas que fugiam de fazendas e colocava em quilombos abolicionistas, como era o quilombo do Leblon, cujas camélias produzidas ela usava. Tanto eram servidas no Paço Isabel, onde hoje a gente chama de Palácio Guanabara, em Laranjeiras, no Rio, quanto ela chegou a usar na lapela dos vestidos. Então, assim, as pessoas todas sabiam quem ela era, sabiam os interesses que ela representava, que eram os interesses abolicionistas, mas, claro, ela não podia fazer mais do que ela fez. E teve de levar em conta também que o sistema político de então, que era a monarquia constitucional, ela
por definição, faz com que o monarca não possa ter uma participação política muito ativa. Plenamente. Então ela tinha de se esconder, ela foi mais do que devia. Muito mais. Forma, tanto que ela vai de certa forma, vai pagar o trono vai ser solapado. Dizem que quando ela foi... Em parte. Houve uma participação muito grande disso, da República, em função da Lei Áurea. E quando vai ser assinada, logo após do Senado, ela assinar, 13 de maio foi um domingo, então dizia que o negro tem pressa, então que não se podia esperar a segunda-feira. Ela vai para o Palácio Imperial, ela assina, e depois vem um cortejo de pessoas do Beijamão. Quando chega o Cotegipe teria, Cotegipe, que era um escravocrata, contrário à assinatura da lei, ela, tudo uma questão de era uma coisa assim, uma garota perto de um senhor, de um ancião, falei, então, senhor barão, conseguimos, o senhor disse que não ia poder, e ele da Beija fala assim, vossa majestade, Vossa Alteza Imperial, resgatou uma raça, mas perdeu o trono. Então, de certa forma, ele soprou, dizendo, mas perdeu, e efetivamente um ano depois. Essa passagem que o Dr. Teodoro comentou, na verdade, ela é muito polêmica, né? Eu sou um que, na verdade, como estudioso da vida dela, da obra, eu não acredito muito nisso. Porque eu não acredito que ele estivesse lá e que ele fosse dar a esse tipo de pilhéria, né? De galhofa, de ela permitir. Agora, é claro que nos jogos políticos, né? No teatro, né? Da política, aconteceu isso tudo. Ele tinha muito ódio dela e do marido. Porque ele sabia que eles dois, o futuro casal imperial, Dona Isabel I e o Dom Gastão, que era o Conde de, como era chamado, que era absolutamente difamado na imprensa republicanista, ele, que se dizia o Barão de Cotegipe, muito católico e muito monarquista, e aquele casal era muito católico, muito monarquista e herdeiro do trono, ele, na verdade, mostra o ódio que ele tinha desse casal quando, na abertura da Assembleia Geral do Império, na qual ela lê a fala do trono, dizendo que finalmente o Brasil vai se livrar da escravidão, finalmente... A questão servil. A questão servil, né, que era o eufemismo para a escravidão. E aí, quando ela diz que finalmente o Brasil vai se liberar disso, né, e vai afirmar as suas tradições cristãs e liberais, ele estava lá, né, como senador do Império e antigo primeiro-ministro, que ela tinha apeado do poder num golpe palaciano. Então é óbvio que ele tinha muita raiva, muita mágoa, muita amargura. E aí ocorre um fato que a gente reproduz agora no livro, que vai sair finalmente, Alegrias e Tristezas, que é a autobiografia que ela escreveu, que é muito desconhecida, né? Toda reproduzida e acrescida. Então ele estava lá, e ele vira para o Rodrigues Alves, que no futuro vai ser presidente da República, que é um conselheiro do Império, e xinga o Conde de. Na hora que eles descem, saem, olham para ele. Por quê? De soslaio, né? Porque, na verdade, ele sabia que é tudo que ela fez para conseguir que a Lei Áurea fosse passada no processo legislativo absolutamente contrário às praxes. Um fast track de verdade. Exatamente. Ela passou por cima de tudo. De tudo. Absolutamente contrário às praxes senatoriais. E como dizer, então, que ela não teve participação, se até isso ela fez? Exatamente. Agora entre essa guerra dos que queriam a escravidão e dos que não queriam, qual que era o papel da igreja? Olha, é um papel sinuoso. Porque a igreja somos o clero, não é? E os fiéis leigos. Aí a questão é, muita parte do clero, boa parte do clero era tão escravista quanto a população brasileira. Nós, essa coisa idealizar, os brasileiros, nossos bisavós, trisavós, tetravós, eles eram mentalmente escravistas. Não adianta a gente idealizar que os nossos antepassados eram abolicionistas. Porque, veja, houve abolicionistas, sobretudo na década de 1880. Mas a nação brasileira era tão escravista, mas tão escravista, que André Rebouças, rico, filho de conselheiro do Império, negro, era uma família, a família Rebouças, tão rica, que tinha escravos em casa. André Rebouças vai libertar os últimos escravos da sua família em 1882, 6 anos antes da Lei Áurea. E a vinculação dele com a escravidão é muito próxima, porque a avó dele, a mãe do conselheiro Antônio, era negra. Negra. Mas assim, não, o pai dele era negro, a mãe dele era negra. E o pai dele foi deputado. Foi deputado. Deputado da Corte Gerais. Ou seja, um filho de escravo ou de negro. Não, seria já mais neta. Ele seria bisneto. Mas filho de negro. Ele vai ocupar a cadeira de deputado. Sim, claro. Em pleno, ele vai ser companheiro do Zé Bonifácio já claro. No início do 1830. Agora, quando se fala em escravidão, o primeiro nome que se lembra é do nome de Zumbi dos Palmares. E eu pergunto para vocês, ele foi um herói ou foi um escravocrata que pensava única e exclusivamente nos seus interesses, como apontam em algumas literaturas de alguns historiadores?
O Zumbi do Palmares nós não temos muitos elementos. Nós temos uma personagem histórica existente, em cima da qual foi construído toda uma ideia, uma mitologia. Efetivamente, existia em Palmares escravidão. Mas escravidão dos tribos indígenas, tribos negras que eram diferentes da etnias diferentes da sua. Então e ele reproduzia em Palmares uma cultura que existiria na África. E na África existia também uma escravidão. Mas é uma escravidão distinta daquela europeia, daquela dos portugueses, mas existia. Então essa questão do zumbi, há um problema todo que foi reconstruído no século XX e foi criado toda uma mitologia colocando-o como sendo o grande herói, ícone da luta contra a escravidão. Isso é uma forçação de barra, porque na verdade é um espaço temporal muito grande. Nós estamos aí no século XVII, enquanto que foi no século XIX. Nós temos um intermeio muito grande entre a vida do zumbi e o resultado da abolição da escravatura. Por outro lado, como você mesmo lembrou, havia internamente em Palmares uma escravidão própria. Então há toda uma questão assim que foi construída no século XX em função de uma necessidade que teve o movimento negro, de certa forma, de ter um herói próprio. Eu só acho que tem que ficar bastante compreensível para o público que não há nenhuma relação entre o movimento abolicionista e o Quilombo dos Palmares. Não tem nenhuma coisa a ver com a outra. O fato de que Palmares seja um dos símbolos maiores, aí sim, de resistência negra, resistência africana no território luso-americano ao processo colonizatório, é um fator que o próprio movimento abolicionista, no seu tempo, não endeusava. Na verdade, você tem os ícones do movimento abolicionista negros, como Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio, eles podiam até ouvir falar de Palmares e ter alguma simpatia. Mas isso não era nenhum fator catalisador, porque na verdade no Brasil não era escravizado apenas quem era da África, o indígena também era escravizado. Então os indígenas também são uma parte de um movimento, como a gente chama, neo-abolicionista, porque eles também descendem de pessoas que eram escravizadas. Aliás, em pleno 1888, quando acabou a escravidão, existiam índios ainda escravizados. Isso é uma coisa que não é dita, né? Era cultural o negro ter escravos, como aponta o Zumbi do Palmares? Olha só, a África, não existe uma África, né? E não existe um negro. Existem milhares de etnias. E, assim como aqui na América, existem milhares de etnias ameríndias, na África existem milhares de etnias africanas. Não existe um país lá. Então é óbvio que uma etnia exercia controle e até podia escravizar a outra. Isso, claro, isso historicamente, a escravidão não é um fenômeno só do mercantilismo europeu, século XV, XVI, XVII. Agora, é óbvio que a escravidão mercantil, capitalista, não é sinônimo, não é idêntica à escravidão, como o Dr. Teodoro falou, cultural de povos africanos e povos ameríndios. Aqui mesmo no Brasil, eu sou da FUNAI, por acaso que eu posso falar, existia um ou outro povo daqui ameríndio que escravizava outro povo ameríndio. E outra coisa, então, a escravidão é algo cultural. Houve muita escravidão branca também no sul, no Mediterrâneo, com a questão dos árabes. Se você for naquelas ilhas do Mediterrâneo, muitas e muitas vezes elas foram atacadas e a população local foi escravizada pelos árabes e foi levada para Argel. Argel era um grande centro de escravização de espanhóis, de portugueses, de italianos, de gregos. E alguns conseguiam voltar. Inclusive foi criada uma ordem, você falou da igreja, foi criada a ordem dos mercedários. E os mercedários, a função do carisma principal era justamente conseguir dinheiro para resgatar esses escravos brancos europeus que tinham sido levados pelos árabes. Então a escravidão é muito mais ampla do que aquela visão que nós temos aqui de achar que é só uma questão de negros no Brasil. E a história ela vem sempre sendo revisada. O que falta para mudar os livros escolares? Há algum viés ideológico? Claro que há. O que há é que cada tempo constrói o seu passado. No fundo é isso. Hoje nós vivemos nos últimos 15 anos da história do Brasil, a história política brasileira, levou ao surgimento de novos atores. Esses atores eles não se acham representados naquela historiografia oficial brasileira. Estão recriando o passado, valorizando elementos que justifiquem, digamos assim, até a sua posição perante a sociedade moderna de hoje. Então é isso que nós estamos vendo. Agora, isso está havendo em substituição do que já existia. Por exemplo, começou essa entrevista você perguntando se o 13 de maio deveria ser lembrado. Sim, o 13 de maio foi uma data significativa, foi uma data fulcral da história do Brasil. Só que ele está sendo substituído por um outro
porque essa substituição é ideológica, assim. Não está vendo um agregando, nós não estamos vendo, eu pelo menos não vejo uma agregação de novos elementos, eu vejo uma substituição dos elementos pré-existentes. E isso é falho. Assim como era falho antes, continua sendo mais falho agora. Porque você substitui, você fica tudo fica pela metade, ou às vezes apaga uma parte da história. Uma tentativa. Você vê isso muito na história do comunismo, foi uma coisa do soviético. Você via lá que na época de Stalin ele brigava com a pessoa, mandava apagar a pessoa das fotos. Isso aí é uma coisa, historicamente hoje está provado. Então você vê uma foto publicada em 1929, tinha 5 pessoas. Em 1935 das 5 só tinha uma. Os outros tinham sido apagados porque tinham caído em desgraça política. É mais ou menos o que... Isso é uma coisa que acontecia no mundo soviético, que lá era mais brutal, mas está acontecendo algo similar na nossa historiografia. Há uma substituição, então tentando apagar. A pessoa existiu, ela fez, ela se manifestou, ela marcou sua passagem pelo tempo. Não adianta nós queremos apagar, nós podemos até apagar da nossa memória agora, mas a existência dela deverá continuar. A questão é, os movimentos civis, os movimentos por direito, eles criam heróis, né? E, então, por exemplo, no nosso movimento, a gente tem um movimento, que é o movimento neo-abolicionista. A gente está colocando no livro dos heróis da pátria, esses lá que foram esquecidos. O José do Patrocínio, o André Rebouças, não estão no livro dos heróis da pátria até hoje. Foi o nosso Instituto Cultural que, dentro da Câmara e do Senado, propôs que eles entrassem. O Luiz Gama já está, por causa de um senador que é ligado a esses assuntos. O Joaquim Nabuco já está também, por causa do senador que é pernambucano. Nabuco era pernambucano, ele conhece a história do abolicionismo, que é o Cristóvão Buarque. Mas André Rebouças não estava, José do Patrocínio não estava, João Clapp não está, Antônio Bento de Souza Castro de São Paulo não está. Então, nós temos também um movimento que quer resgatar a figura, a vida e a obra desses homens e dessas mulheres todas, porque foram muitas as mulheres abolicionistas, e elas foram totalmente apagadas. E em grande medida isso tem a ver com a República no Brasil. Isso não é uma conversa furada de quem seja monarquista hoje em dia, queira a volta eventualmente da monarquia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A historiografia foi favorável ao apagamento desses personagens, porque esses personagens tinham uma conexão com a coroa, que era a Dona Isabel, que era a futura imperatriz. E o interessante é que quando foi feita a República, houve uma adesão, mas na verdade foi uma quartelada, não houve uma planejamento, mas houve uma adesão imediata e maciça. De quem? Dos fazendeiros. Por quê? Querendo indenização. Sim. Inclusive na época, charges da época colocavam Viva a República com indenização. E por isso, inclusive, que há aquela queima de arquivos que o Rui Barbosa vai fazer. Procede. O Rui Barbosa vai fazer aquela queima de arquivos requerentes da indenização para tornar inviável, porque perdeu-se os registros, então não há como indenizar. E foi imediata, foi ainda no governo provisório. Então isso mostra a força que tinha esse movimento de indenização. Por isso que todo mundo vinculado à monarquia foi execrado. E tanto a princesa Isabel teve participação, que o movimento, todo mundo vinculado também ao abolicionismo, foi apagado porque era implícita a sua vinculação com a monarquia, com a Dona Isabel e com o futuro, o malogrado terceiro reino. Que hoje é muito interessante que você coloca essa culpa pela branquização do país à monarquia, quando foi a República que fez. Essas propostas de branqueamento do povo, na verdade, elas têm muito mais a ver com a República do que com a monarquia. Evidentemente, a imigração de povos itálicos e germânicos começou toda na monarquia. Mas a ideia, né, as ideias raciais eram muito poderosas no final, na transição do século XIX para o XX, né? As ideias racialistas e racistas, evidentemente. E apregoavam que você tinha que limpar essa origem indígena e africana de um povo como o brasileiro, que era totalmente mestiço, né? Para que não existissem, eles planejavam que no ano 2010, 2020, não haveria um negro e um índio no Brasil. Só haveria pessoas brancas. Então, de fato, a República Velha, o que ela fez? Ela fez um incentivo maciço à imigração de povos da Europa, que às vezes eram miseráveis, né, em condições de miserabilidade, como são os do sul da Itália, que vieram para os antigos engenhos e fazendas de café brasileiro, para eles substituírem a mão de obra negra. O problema não se pensou em absoluto em resolver o problema das condições de vida, de trabalho dos negros e dos próprios indígenas, tanto que daí depois vai surgir o SPI na década de 1910 e tal. Por quê? Porque a República Velha, obviamente, era dirigida por aqueles que no tempo do Império eram alguns dos mais escravocratas, eram os mais intransigentemente escravocratas. Eles é que vão ter o poder de fato, né?
na República Velha. Eles é que vão dominar, eles é que vão governar. E vão apagar todo o mérito da monarquia. Sérgio Buarque de Holanda, ele chega a dizer claramente na sua HGCB, a gente tem aqui um grupo de estudos que estuda essa obra, a História Geral da Civilização Brasileira. Ele diz, de fato, a República, né, o Império dos Fazendeiros é a República no Brasil. Torcer para que a verdadeira história seja colocada em prática, imparcial e um prelúdio para o futuro. Se você quiser saber mais informação a respeito do assunto, as informações estarão na descrição do vídeo. Lembrando que inscreva-se no canal, deixe seu like. Não esqueça de ativar o sininho. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Sucesso em sua caminhada. Para você também. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Sucesso em sua caminhada. A você também. Obrigado. Obrigado. 3 minutos com Armando Mercadante.